Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, que vai nos dizer assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeita, sendo recebida com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Versículo 9 vai dizer: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém, meus irmãos? A palavra que nós vamos hoje meditar está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, que Paulo está dando algumas instruções, chamando a nossa atenção como chamou a atenção de Timóteo. Paulo instruiu ali Timóteo para que ele permanecesse naquilo que ele estava escutando. Se a gente for voltar um pouco no versículo 2, no versículo 3, lá na carta de 1 Timóteo, ele vai fazer ênfase da família de Timóteo, da mãe, da avó de Timóteo, e vai dizer que o mesmo espírito ali de obediência, o mesmo espírito ali de servir a Deus, que tinha a mãe, que tinha a avó, Timóteo também adquiriu. E Timóteo era um jovem que estava ali aprendendo a palavra de Deus. E ele dá algumas instruções, dá algumas diretrizes para Timóteo, para procurar homens fiéis que manejassem bem a palavra, para continuar nos ensinamentos. Cada viagem que Paulo ia, ele levava Timóteo, para que Timóteo pudesse ali aprender como a servir a Deus. E aqui no capítulo 4 do livro de 1 Timóteo, Paulo vai agora falar da apostasia. Vai falar nos últimos tempos que aparecerão pessoas que iam apostatar da fé. Ele vai dizer aqui: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos de enganadores e doutrina de demônio. O Espírito Santo fala aberta e profeticamente, últimos tempos. Este termo denota o período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Apostatarão alguns da fé. Eles vão apostatar, isto é, negar as doutrinas essenciais do cristianismo. Espíritos enganadores, os falsos mestres, estão ensinando doutrinas inspiradas em Satanás. Eles podem até guiar líderes descuidados e desviados. Observe que o que significa apostatar a fé. Como aqui vai dizer que isto é negar as doutrinas do cristianismo. É negar o conhecimento que nós hoje, através da Bíblia Sagrada, adquirimos. É pessoas que já caminhou aqui no cristianismo, sabendo da Trindade, qual é a função do Pai, qual a função do Filho, qual a função do Espírito Santo. Sabemos que é a Trindade, mas se resume em um, que é o próprio Jesus Cristo. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então a gente vai ver que essas verdades, tem pessoas que por algum motivo
deixa de seguir essas doutrinas bíblicas para dar ouvido à doutrina de demônios. A gente vê muitas igrejas aí que se abrem por a capa sendo evangélica, mas depois continua ensinando coisas que a Bíblia não nos ensina, distorcendo a verdade, distorcendo o que a Bíblia manda que nós fazemos. Isto é doutrina de demônios. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que no fim dos tempos, nos últimos tempos, haverão gente assim. E se a gente for dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo, nós já estamos nos últimos tempos. Quantas coisas acontecem no meio do cristianismo? Pessoas que estavam ali louvando, pessoa que está pregando e pouca hora acontece uma tragédia, aquele pastor manda matar a própria esposa. Pessoas gananciosas, pessoas que dão ênfase mais ao dinheiro, querendo ostentar muitas das vezes uma vida que não tem, mas pela fama. Muitas das vezes, quando a Bíblia vai dizer que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. A todo tempo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está nos ensinando que nós temos que buscar primeiro as coisas que vêm do alto, que nós temos que pensar nas coisas que vêm do alto. E as pessoas se perdem no meio do caminho. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. E Paulo começa a instruir a Timóteo. Olha, Timóteo, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Aqui mesmo eu posso associar quando ele vai dizer dando ouvido a espíritos enganadores. Quando Paulo estava passando por um certo lugar e ali tinha mais de uma semana uma mulher, uma jovem, com um espírito de adivinhação, dizendo que ele era homem de Deus, que ele pregava a salvação. A Bíblia vai dizer que Paulo começou a se perturbar em espírito e ali expulsou aquele espírito daquela jovem, ao ponto daqueles homens pegarem ele e ali querer prender e matá-lo. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo poderia estar ali, seguir a esse espírito. Mas quem serve a Deus sabe qual é o espírito que tem que ser guiado, que é o Espírito Santo de Deus. Esse sim não confunde, esse sim não deixa ninguém ali confundido acerca das coisas espirituais. Por isso que nós temos que ter muito cuidado nos tempos de hoje, porque já estamos chegando nos últimos tempos, nos últimos dias. Que muitos apostatarão da fé. Às vezes, um elogio que ali vai encher o nosso ego não vem da parte de Deus. Paulo recebeu muito elogio quando estava passando pelaquela cidade, quando estava pregando a palavra de Deus e aquela mulher estava elogiando ele. Mas aquele que está conectado na videira, ligado na videira, que tem seus ramos presos na videira, que tem a palavra guardada no coração, que começa a pensar nas coisas que vêm do alto, que começa a buscar as coisas que vêm de cima, vai saber, porque Deus não deixa o deles confundido. Nós temos que pedir a Deus o dom de discernimento para discernir se aquilo ali vem da parte de Deus ou se vem da parte do homem. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele ali repreendeu aquele espírito que não era o Espírito de Deus, era um espírito enganador. E aquela mulher
deixou de trazer renda para aquela cidade. Pare para observar que o espírito imundo, que Satanás tem suas artimanhas. Assim como Deus nos usa para levar a palavra, para orar, para lhe buscar, para lhe dar uma palavra de conforto, para ser canal de bênção na vida de alguém, para ser um vaso de honra, o inimigo também usa aquelas pessoas para ser vaso de desonra. O inimigo também tem suas artes manhas. E aquela mulher estava possessa por um espírito adivinhador. E estava ali querendo induzir a Paulo, falando sim as certas verdades, que ele era um homem de Deus, que ele pregava a salvação, que ele era um homem instruído por Deus, que as pessoas tinham que dar ouvido a ele. Mas Paulo, como eu falei, cheio do Espírito, foi lá e discerniu que aquilo ali não era Deus que estava falando. E aquela mulher foi liberta. Mas aqueles homens que ali se aproveitavam daquela mulher que tinha este espírito enganador, não gostou nada disso. Nos tempos de hoje, nós temos que ficar alerta para certos tipos de elogio. Às vezes, nós gostamos de receber um elogio. Ninguém rebate um elogio, mesmo sendo ele falso. As pessoas não rebatem. Mas uma crítica, mesmo que seja construtiva, as pessoas têm ali o dever de rebater aquela crítica, porque não aceita ser criticado. Jesus, em uma certa feita, expulsou um demônio que estava em um jovem e falaram para ele que ele expulsava o demônio, o espírito imundo, porque ele era o chefe, ele era Beelzebul. E Jesus Cristo vai dar um ensinamento. Olha, se pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não vai ter perdão nem aqui, nem nunca. Se blasfemar, o que é blasfemar? É atribuir uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo ao diabo, ao demônio. Então por isso que nós temos que ter cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui Paulo está chamando a atenção. Agora não de Timóteo, que já passou a vez dele, mas a nossa atenção. Olha, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos estão dando ouvidos à doutrina de demônios, a espírito enganador, mas aqueles que dobram o seu joelho para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, não vai ser confundido, porque sabe quando Deus fala. Quando Deus quer falar, através de um louvor, através de uma mensagem como essa, através de uma pregação, Ele sabe qual é a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A palavra nos assegura isso. Mas a palavra vai continuar dizendo, Paulo vai continuar dizendo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Paulo está dizendo, olha Timóteo, cuidado, porque vai ter alguns que vai dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O que é a pessoa ser hipócrita? É aquela pessoa que não reconhece o que ela está fazendo. Como aquela figueira que mostrou teu fruto para alimentar,
Mas quando Jesus chegou debaixo daquela figueira, só tinha folhas. Ela aparentemente apresentava algo pelas folhas, ou então vamos trazer para nosso contexto pelas vestes, pelo um modo de falar, mas dentro, cadê o fruto? Para alimentar quem está com fome. Cadê o fruto do Espírito Santo? Cadê a palavra? Cadê a vida devocional? Cadê o morrer para o mundo e viver para Cristo? E Jesus Cristo odeia a hipocrisia. E estes homens aqui eram hipócritas. Por quê, meu irmão? Porque falavam mentiras. Todos aqueles que falam mentira é hipócrita. Tendo cauterizada a sua própria consciência, cauterizada ali, no costume de só ficar ali andando atrás daquelas mentiras e daquelas hipocrisias. Paulo está advertindo a Timóteo para que ele tenha cuidado. Embora ele seja motivado por espírito do mal, os falsos mestres fingirão inspiração divina. Ao abandonar a palavra de Deus, eles tornam inacessíveis à verdade espiritual. Olha que a palavra está nos dizendo o que significa esse versículo 2. Embora seja motivado pelo espírito mal, os falsos mestres fingirão inspiração divina. Eles sabem o que eles estão fazendo. Mas tem pessoas, meus irmãos, que é fraca na fé. Tem pessoas que se deixam ser levado por qualquer vento de doutrina e vão atrás desses falsos mestres, desses que são inspirados pelo mal, mas maquiando a verdade. Por trás de tudo aquilo que ele está falando, a inspiração não vem do alto céu. A inspiração não vem pela divindade de Deus, mas vem pelo mal, vem pelo Satanás, vem pelo inimigo. E aqui ele vai dizer: mestre fingirão inspiração divina. Ao abandonar a palavra de Deus, eles se tornarão inacessíveis à verdade espiritual. Ele abandonará a palavra de Deus, abandonou a palavra, porque a palavra requer da gente renúncia. A palavra requer da gente a verdade. A palavra requer da gente reconhecimento. De eu reconhecer, de você reconhecer quem de fato Jesus Cristo representa na sua vida. O que nós fazíamos no passado, porque não conhecíamos a luz, andávamos nas trevas, mas agora que conhecemos a luz, que a luz entrou na nossa vida, entrou na nossa mente, nós temos que abandonar essas práticas pecaminosas. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo que era velho se fez novo. E agora nós temos que andar como Ele andou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho mais que ficar lembrando daquelas práticas pecaminosas e comparar com as coisas que eu estou vivendo hoje. Porque não tem nada melhor do que estar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Não tem nada melhor de pegar a Bíblia e ler e entender o que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Não tem nada melhor de abandonar as imundícias que o mundo oferece para viver uma vida em santidade. Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, ele cauterizou a sua própria consciência.
proibindo o casamento e ordenando a abstência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles uma ação de graça. Nós vimos isso hoje. Estamos passando por isso. Proibindo casamentos. Colocando coisas que a Bíblia diz que é abominável aos olhos do Senhor. Permitindo coisas que Deus não se agrada. Pegando as coisas santas. Pegando a palavra que é santa. E ali vivendo e passando e ensinando com a inspiração maligna. Nós estamos vendo isso hoje. E Paulo começa a instruir para que Timóteo, para que eu e você tenha cuidado desses que vão apostatar da fé. E ele fala, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeita, sendo recebido com ação de graças. Olha o que Paulo vai dizer. Eles vão proibir o casamento, eles vão pegar as coisas santas que Deus preparou para os fiéis e ali usarem de qualquer maneira, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez é boa e não se rejeita nada que Deus fez. Por quê, meu irmão? Sendo recebido por ação de graças. Nós temos que receber aquilo que Deus nos deu, com graça, com alegria, porque nós sabemos que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e ainda vai continuar fazendo, é para edificar nossas vidas. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus visão espiritual. Peça a Deus para que abra os seus olhos espirituais. Para que você não seja enganado por um falso mestre desse. Por um desse que vai apostatar da fé. Para que você não dê ouvido a esses falsos enganadores. Que estão doutrinando com a doutrina do inimigo. Peça a Deus para te manter firme, meu irmão. Peça a Deus para te manter firme, meu irmão. Porque o mundo já és do maligno. Porque pela palavra de Deus e pela oração santificada. Olha como Paulo vai no versículo 5, vai dizer. Porque pela a palavra de Deus e pela oração é santificada. O que nos santifica, o que nos limpa, o que nos torna diferente deste mundo é a palavra, é a oração, é ser santo, é ser separado, é agora buscar as coisas que vêm do céu, é agora ser uma pessoa diferente. É olhar para Deus e agradecer em qualquer situação que nós estamos atravessando. Mesmo na provação, mesmo na tempestade, mesmo ali, quando tudo a gente vê que não tem saída. Mas Deus, Ele sempre nos dá uns escapes. Ele sempre nos dá uma saída. Mesmo que o mar esteja na nossa frente e vem Faraó atrás, e nós levantarmos as nossas mãos para o céu, ou ele vai se abrir para que a gente passe pelo meio com o pé enxuto, ou nós passaremos por cima do mar, porque para Deus nada é impossível. Mesmo que nós enfrentamos um leão cada dia, mesmo que nos joguemos naquela cova, o leão vai ter que jejuar. Deus vai enviar um anjo para fechar a boca do leão. Mesmo que nos coloquemos em uma fornalha
as fornalhas que a vida nos dá, nos traz, esse fogo não vai nos queimar, porque ele passará no meio daquela fornalha. É assim, meus irmãos. A vida com Deus é assim, mesmo sem entender. Mas nós temos que aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, há de aperfeiçoar até o final. Deus é Deus, mesmo a gente crendo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Nós precisamos dele a todos os momentos. Nós precisamos praticar essas verdades na nossa vida. Quero finalizar quando ele vai dizer: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Esta é a palavra de Deus. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Que nós possamos aceitar a palavra de Deus como ela é. Praticar para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que está preparado para nós. Que coisa linda é saber que tem um Deus que preparou muitas coisas para que quando a gente chegar lá, na mansão celestial, nós vamos desfrutar destas coisas que Ele preparou para nós. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração, no meu coração, o que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.